Vamos falar agora sobre a viagem internacional do presidente da Câmara, Arthur Lira, na terça-feira, que deve atrasar os planos do governo de aprovar matérias que podem aumentar a arrecadação. A semana de feriado prolongado deve ser de pouco movimento em Brasília. A reportagem é de Luciana Amaral. Líder da agenda econômica do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai passar a semana longe de Brasília. Na terça-feira, viaja para o Marrocos, onde participa das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. Volta só no sábado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também viaja. Embarca nesta terça com destino à Índia com líderes partidários para o encontro dos chefes de parlamento do G20. Da Índia, Arthur Lira vai à China para uma agenda com parlamentares e empresários. Serão, ao todo, 10 dias fora do país. Enquanto Lira estiver no exterior, uma das principais medidas de interesse do governo para aumentar a arrecadação passa a travar a pauta a partir de 14 de outubro. É o projeto de lei de taxação das offshores e dos fundos exclusivos, que tramita em regime de urgência. O projeto deve entrar em votação só no dia 24, depois do retorno do presidente da Câmara ao Brasil. Apenas com os fundos exclusivos, o governo espera arrecadar 3 bilhões de reais neste ano e mais 10 bi em 2024. Com as offshores, a expectativa de arrecadação é de 7 bilhões até 2026. A lista das pautas prioritárias foi apresentada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aos líderes da base do governo. Isso numa tentativa de conseguir a aprovação das medidas mais importantes para reequilibrar o orçamento até o final do ano. Entre elas, tem ainda o projeto de lei que acaba com a dedução dos juros sobre capital próprio, uma das principais formas de remuneração de acionistas pelas empresas. Com a medida, a expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões e meio de reais a mais ao longo de 2024. No Senado, o governo tenta a aprovação da taxação das apostas esportivas. Seriam mais 2 bilhões de reais no ano que vem. E embora não seja vista como uma pauta com impactos na receita, o governo ainda espera ver aprovada neste ano no Senado a PEC da reforma tributária, que vai reorganizar todo o sistema arrecadatório do país. Thaís, Herédia, o Arthur Lira, Índia e China, e o Fernando Haddad de Marrakech, isso trava de alguma maneira essa agenda? Você imagina que eles nem viajaram ainda e a agenda já foi pelo beleléu, né, dessa semana. Não, com eles aqui, ela já travou, né? Ela já travou. A gente cobriu aqui no calor daquela expectativa de que os projetos de offshore, fundos exclusivos e tal, seriam aprovados. O projeto, né, seria aprovado logo essa semana, na quarta-feira, aquela confusão, o relator correndo para apresentar um parecer. Apresentou o parecer e não aconteceu. Não só não aconteceu, como entrou um monte de obstáculo para essa aprovação. Caducaram 2 medidas provisórias, entre elas uma que vai reduzir a arrecadação do governo. Então, assim, o governo está brigando para aumentar a receita. E aí, enquanto ele não consegue brigar, porque as coisas não acontecem, os acordos não avançam no Congresso Nacional, ele vai perdendo. Então, assim, a pauta, a gente viu aí na reportagem da Luciana, a pauta, a agenda prioritária do governo, ela está concorrendo com a agenda prioritária do Congresso Nacional, que vai na contramão do que quer o governo. Tem várias pautas ali que colocam em risco não só a arrecadação, mas colocam em risco as despesas, porque eles só querem aumentar as despesas. Ô Daniel, o Arthur Lira, nessa viagem, pelo que eu levantei também, a gente trouxe essa apuração no Prime mais cedo, ele é um encontro do G20, né? Dos chefes de parlamento do G20, vai ser recebido praticamente como um chefe de Estado ali, na China também, se bobear até com o Xi Jinping, né? Pelo que eu levantei. Ele leva uma bronca com o governo em relação à Caixa, ou seja, a ausência dele por si só já atrapalha o andamento da agenda. Ele ainda com uma certa indisposição ainda com o governo, porque as vice-presidências da Caixa ainda não estão definidas na distribuição para o Centrão, para o Arthur Lira. Isso aí também ajuda a atravancar ainda mais essa agenda econômica do governo? Sem dúvida, Caio. Fica parecendo que é um rame-rame aqui de Brasília, que a gente está falando de coisa que só nós, jornalistas políticos, estamos interessados, mas não. A Caixa, presidência e todas as vice-presidências
é mais importante do que muitos ministérios da esplanada. E o governo piscou para o Centrão, acenou que ia ceder esses cargos para um consórcio de partidos do Centrão liderado pelo PP, do Arthur Lira, e até agora não entregou. Então, isso causa assim, muita insatisfação na Câmara e no Senado entre esses partidos que estão dispostos a votar mais com o governo, mas que precisam de cargos na Caixa, vice-presidências principalmente. Isso tem se arrastado como na reforma ministerial, já há 2, 3 meses à espera de uma composição entre esses partidos, entre o governo, assim, tem até PSDB no meio, sabe? Até o PSDB, em algum momento, acenou que poderia ficar com uma das vice-presidências da Caixa, toparia entrar discretamente na base aliada e votar com o governo. Isso está sendo chamado até de, olha, vem para a Caixa você também, fazendo alusão àquele velho slogan do banco. Mas isso sim causa muita insatisfação no Congresso e em Arthur Lira em particular. Ô Thaís, o mercado, a gente sabe que está bem mal, a gente sabe que tem uma influência do cenário externo, mas tem fatores locais que justifiquem o mercado estar indo mal? Tem um pouco, Caio. Claro que lá fora é o que está dominando toda a discussão, os juros nos Estados Unidos estão disparando, o Brasil não consegue ficar fora dessa contaminação. Agora, tem sim uma parte brasileira acompanhando o que está acontecendo em Brasília, acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional. O respeito e o reconhecimento pelo trabalho do Haddad, pela tentativa dele, continuam. Já há uma acomodação, assim como a gente fala no Economia, já está no preço que a meta fiscal do ano que vem não vai ser cumprida e tal. Mas ela não ser cumprida por um motivo, ou seja, o governo não conseguiu aprovar todas as medidas, mas ele está disposto a bancar o que dita a regra do arcabouço, isso já está no preço. Agora, a regra não ser cumprida, porque ela vai ser piorada, a meta fiscal vai ser piorada em função de contrapassos que o governo sofreu no Congresso Nacional, é essa incerteza que reina. Agora, você veja como uma coisa que mesmo sendo estimulado pelo que está acontecendo lá fora, uma hora vai bater no debate aqui. O comportamento do mercado na formação dos juros futuros, que é tentar alocar o recurso ali numa taxa que expresse a percepção de como a economia vai se dar, de como a taxa de juros vai estar, ela estava em 9% para o final do ano que vem, até 2 semanas atrás, agora ela já voltou para 10,5%. Então, ou seja, o espaço para o Banco Central agir em função de problemas externos, mas admitindo o risco brasileiro, diminuiu nas últimas 2 semanas. Em algum momento, isso aciona o debate político no Brasil. Então, o Lira o Lira vai estar na China, na Índia, então vai estar fora desse debate. O Haddad vai para essa reunião em Marrakech, vai para essa reunião no Marrocos, que é uma reunião importante. O FMI faz reuniões anuais. O Daniel já foi correspondente, sabe disso. É um encontro extremamente importante, mais importante até do que os encontros de Davos, do ponto de vista da pauta do que está sendo discutido. Ele chega com muita credibilidade, ele chega, todo mundo querendo ouvir o Haddad. Então, como eu disse aqui, o reconhecimento a ele, interno e externo, é grande, ele tem esse crédito, mas as coisas estão desarranjando na borda. Sim. O Daniel, a Thaís fala aqui dessa agenda do Haddad aí. O que dá para esperar? O Haddad, para quem nos assiste, ele estará numa reunião em Marrakech, do FMI e do Banco Mundial, né? O que pode sair dali? Isso, essa é a tradicional reunião que costuma acontecer em outubro do Banco Mundial e do FMI. Geralmente acontece nos Estados Unidos, algumas vezes o FMI e o Banco Mundial organizam em outros países, desta vez no Marrocos. E primeiro se discute muito ali, se lançam projeções para o restante do ano, para 2024, até para 2025 se começa a falar alguma coisa. A Kristalina Georgieva, que é a número 1 do FMI, já disse nos últimos dias que o cenário é muito desafiador, seja porque a inflação está muito resistente
nos principais mercados, nos países ricos. Segundo, porque o crescimento do PIB global continua ainda bem abaixo, na expressão dela, da média de 3,8% de crescimento das últimas 2 décadas. E terceiro, porque a economia global ainda está quase 4 trilhões de dólares abaixo do pico pré-pandemia. O Brasil já se recuperou, já conseguiu resgatar o seu nível de atividade anterior à pandemia, mas o mundo como um todo ainda não. Fernando Haddad, o que vai fazer? Bom, vai ter muitas reuniões com a própria Cristalina, diretora-gerente do FMI, mas com os ministros de finanças da França, do Reino Unido, da Indonésia. Tem uma agenda bastante cheia e chega, como a Thaís colocou, com bastante credibilidade, com bastante estrela. Por quê? Porque o mundo está discutindo ali, está num momento chave de discussão de financiamento à crise climática, principalmente. Você tem a Lei de Redução de Inflação dos Estados Unidos, que apesar do nome, trata de transição energética, tem o Plano Verde da União Europeia e o Brasil está prestes para lançar o seu plano de transformação ecológica. O Brasil é um ator muito, muito, muito relevante quando se fala de agenda verde. E Fernando Haddad tem se colocado como um protagonista disso. O Brasil assume a presidência do G20, o G20 tem um braço financeiro muito grande, Haddad que vai coordenar essas discussões do âmbito financeiro do G20 e escreveu há muito pouco tempo um artigo no Financial Times e que expõe essa ideia de volta do Brasil à liderança da agenda ambiental. É o que o mundo espera do Brasil. Vamos ver se o Brasil entrega o que o mundo espera dele. Thaís, o Brasil entrega, o que os economistas estão vendo aí que pode dar zebra, que pode virar o barco aqui? Então, essa é uma coisa bem peculiar, Caio, porque não há nenhuma crise iminente à espera do Brasil, né? O Brasil, historicamente, viveu crises cambiais. Não tem mais crise cambial no Brasil. Depois viveu crises monetárias. Viveu 2015 e viveu agora na saída da pandemia também, né? Com inflação de 2 dígitos. A crise monetária foi resolvida, inclusive do ponto de vista institucional. O reconhecimento ali do Lula, de abrir espaço para o Roberto Campos Neto. Ali havia um polo ali de preocupação de quanto ia custar a mais o Banco Central combater a inflação num ambiente de muita hostilidade. Isso também foi dirimido. E a crise fiscal, como eu disse há pouco, está tudo bem, não está tudo bem, né? Estruturalmente, o Brasil tem uma crise, mas assim, na comparação com os outros países, não tem investidor no mundo que vai parar de financiar o Brasil nos próximos anos, quando ele olhar para o resto do mundo e dizer, deixa eu ver onde eu vou alocar meu dinheiro, que tem o menor problema fiscal, o menor problema de risco sistêmico. O Brasil está entre os primeiros lugares, né? O Brasil é uma economia que está crescendo, o Brasil é uma economia que tem, de alguma forma, está gerando emprego, tem ainda algumas distorções, mas até o debate sobre a reforma tributária hoje acende ali uma luz no fim no túnel. Então, é um momento peculiar para o Brasil, porque não existe uma crise iminente. Quando outros, fator cambial ou fator monetário, preocupavam muito, ou mesmo fiscal, né? A gente chegou a falar, há alguns anos atrás, da chamada dominância fiscal, ou seja, o Brasil vai ficar preso no risco das contas públicas, isso não está mais no cenário. Então, portanto, é um ambiente diferente, inclusive para o setor produtivo no Brasil tomar decisões. Como é que o governo e como é que o Congresso Nacional vão agir diante disso? Vão achar que a coisa está tão boa que não precisam tomar decisões importantes e difíceis? Ou vão entender que é exatamente neste ambiente que é o momento de tomar decisões difíceis Thaís, e importantes? Na política, no ambiente político, que é a área que eu sou um pouco mais especializado, tem-se um debate sobre a sorte ou não sorte do Lula. Né? Tem até memes aí nas redes. Né? O Samuel Pessoa, que esteve aqui, fez esse artigo. O Samuel Pessoa escreveu na Folha sobre isso. Qual que é, você, como jornalista econômico desse porte que você é, a sua leitura? O que tem de governo Lula nessa estabilidade financeira, vamos dizer assim, fiscal, né? Sem grandes problemas no Brasil? O que tem de governos passados, o que é cenário externo, o que são nossas commodities, petróleo. Tem um pouco de tudo, é um sopão aí, tem um pouco de tudo. Agora, tem uma leitura interessante que é sobre assim, qual é a participação do Lula nesse ano que o Brasil vai ter, né? De inflação menor, juro descendo e crescimento maior, com emprego sendo gerado. Qual é a participação do Lula?
primeiro, a percepção de que a crise do Estado Democrático de Direito foi contida, né? Eu acho isso super importante dizer aqui. Isso tem um papel preponderante do novo governo, quer dizer, a forma como lidou com a crise de 8 de janeiro e por aí vai. Mas o fato do Lula ter encontrado obstáculos para uma agenda que parecia muito mais radical quando ele assume o governo, o fato de ele ter encontrado obstáculos sem muito custo, né? Os obstáculos apareceram, ele não conseguiu levar à frente a história da Eletrobras, mesmo na Petrobras tem ali um avanço, mas não conseguiu fazer nada muito radical, outras pautas que ele tinha, até do Banco Central. Então, o saneamento. O fato de ele ter encontrado obstáculos, disse assim, olha, o país está funcionando a despeito de uma agenda um pouco mais radical. O fato do Haddad ter sido mantido com a credibilidade que ele tem, dele ter, né, ele toma muita bolada nas costas, leva tiro amigo o tempo todo, mas ainda assim ele continua em evidência para Lula. Então, essa é a participação do Lula. A participação dos governos passados é o que está hoje debruçado, os economistas estão debruçados sobre isso, para entender o que aconteceu e qual a contribuição de cada uma das reformas, das decisões que foram para entregar ao Lula, e aí para responder sua pergunta sobre a sorte, entregar ao Lula um avião mais forte para voar. Daniel, sua percepção sobre esse debate? Caio, eu concordo muito com a Thaís no que ela mencionou. Realmente, assim, os principais acenos feitos pelo governo na direção de um intervencionismo, de um populismo maior, acabaram sendo barrados pelo Congresso ali logo no começo. Seja decreto de saneamento, seja ali os ataques ao Banco Central. Arthur Lira já colocou de forma muito clara que esse é um assunto que não se discute, a autonomia do Banco Central, e a Eletrobras também não. Então, o Supremo não dando nenhum susto aí em termos de lei das estatais, precatórios, outras agendas que têm encontrado dificuldades, a economia tende a se normalizar dentro de uma agenda não populista. Pessoal,